Hi guys, today's lesson is causative form. Então, isso mesmo, na aula de hoje eu vou falar sobre a chamada causative form, que é um tópico que a gente geralmente vê dentro do assunto voz passiva. Eu posso dizer que um personagem chamado Jack, ele lavou o seu carro. Em inglês fica assim: Jack washed his car. Repetindo, Jack washed his car. É idêntico ao português. A gente diz em português, Jack lavou o seu carro. Mais uma vez, Jack washed his car. Agora vamos supor que Jack, ele estava com uma preguiça tremenda. O que ele resolveu fazer foi simplesmente chamar o seu filho e incumbi-lo, de justamente lavar o seu carro. Ele não quer lavar o carro e pegou o filho e colocou o filho dele para lavar o carro. Em inglês fica assim: Jack had his son wash his car. Repetindo, Jack had his son wash his car. O que está acontecendo aqui é o seguinte: a gente optou por utilizar o verbo have no passado. Na frase, ele está na forma had. Jack had his son wash his car. A gente aprende nas primeiras aulas de inglês que o verbo have contém o sentido de possuir, como possuir um carro. Eu posso dizer em inglês, I have a blue car. Nesse caso, o verbo have contém o sentido de ter. Ocorre, entretanto, que na frase que eu disse na voz passiva, Jack had his son wash his car, aqui o verbo have não exerce em função o sentido de ter. Quando a gente opta pela chamada causative form, a gente pode justamente utilizar esse formato, esse tipo de construção de frase para identificar que alguém recebeu uma tarefa, foi atribuído a ela alguma função, alguma atividade. Então veja nessa minha frase: Jack had his son wash his car. Jack é o mandante. Eu identifiquei na minha frase quem mandou fazer algo. Jack. E na sequência, eu disse quem ficou incumbido, quem recebeu a responsabilidade, a função. Eu disse Jack had his son. Significa his son, significa o quê? Seu filho. Jack had quem, Daniel? His son. Ah, então tá entendido. Então quer dizer que o Jack, ele incumbiu seu filho alguma coisa. Mas o que foi que ele justamente, passou seu filho, transferiu a responsabilidade? Eu disse Jack had his son. E aí veio justamente a atividade Jack had his son wash his car. Ou seja, quem foi que no final das contas lavou o carro do Jack? Foi o próprio Jack ou foi o seu filho? Foi o seu filho, pois nesse caso a gente optou pela chamada causative form através do verbo have, justamente para identificar, revelar que a gente transferiu uma responsabilidade, a gente transferiu uma tarefa a outra pessoa. Retomando nosso exemplo, qual é a atividade? Lavar o carro. E quem foi que ficou incumbido dessa atividade? O filho dele, his son. Então a gente geralmente opta por essa construção. A gente primeiro identifica o mandante na nossa frase, Jack. Logo no começo dela. Logo na sequência a gente vai utilizar o verbo have. Você pode utilizar o verbo have no presente, no passado, no futuro. Nesse caso em específico, a gente utilizou o verbo have no passado, pois se trata de uma ação que já ocorreu. Eu disse Jack had his son, e aí tá bom, eu entendi. Jack, ele vai transferir uma tarefa para o seu filho, mas o que exatamente? Wash his car. Jack had his son wash his car. O que você tem que ficar atento aqui, que geralmente quando a gente trabalha com a causative form, nesse contexto que eu estou lhe apresentando, é que o verbo que vem logo após a pessoa que ficou incumbido, o responsável, deve vir na chamada forma base. Foi o que aconteceu aqui. Wash. Jack had his son, e aí vem o verbo no formato, o quê? Forma base. Jack had his son wash his car. Por exemplo, eu não sei consertar carros. Você por acaso sabe consertar carros? Você é um mecânico? Às vezes você é um mecânico, mas vamos supor que não. Eu não sei consertar carros. Eu não tenho essa habilidade de, por exemplo, meu carro, caso ele venha a quebrar, e aí eu mesmo vou lá e conserto meu carro. Não, eu não consigo consertar o meu carro. Então, justamente por conta disso, eu posso o quê? Incumbir, transferir essa responsabilidade a um mecânico. Eu posso dizer em inglês: I had the mechanic fix my car. Repetindo, I had the mechanic fix my car. Então eu estou justamente aqui identificando quem ficou incumbido disso. Eu sou o mandante, identifiquei a minha frase. Had, eu utilizei o verbo have no passado, pois o meu carro que já passou pela oficina. Então I had, você transferiu isso para quem? The mechanic, eu identifiquei o mecânico. I had the mechanic, você transferiu a responsabilidade dele para quê? Fix my car. I had the mechanic fix my car. Então eu disse que eu justamente incumbi o mecânico a consertar o meu carro. Veja que novamente o verbo que vem logo após a pessoa que ficou incumbida vem na forma base. I had the mechanic fix.
Eu não disse I had the mechanic to fix. Eu não disse I had the mechanic fixed. Eu disse I had the mechanic fix my car. Como eu disse, eu transferi a responsabilidade de consertar o meu carro a quem? Ao mecânico. Mas, Daniel, eu não poderia muito bem dizer, assim como no português, the mechanic fixed my car. Você pode sim optar por esse formato de frase, mas quando a gente opta pelo causative form, o propósito, o objetivo disso é justamente revelar que você providenciou alguém para fazer algo para você. Guarde bem essa palavra. Aqui estamos trabalhando com o sentido de que você providenciou alguém para fazer algo para você. A ideia aqui não é identificar que alguém fez algo para você. Apesar disso ter acontecido, a ideia aqui não é identificar que alguém fez algo para você, mas sim revelar que você providenciou alguém para fazer algo para você. Você muito provavelmente viu que o presidente eleito Donald Trump, ele comprou uma briga com o México, principalmente com o presidente mexicano, no sentido de que o México irá pagar pelo muro que ele quer levantar na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Você chegou muito provavelmente a ver esse embate. Então eu posso dizer em inglês, parafraseando o presidente Donald Trump, I will have Mexico pay for the wall. Repetindo, I will have Mexico pay for the wall. Eu disse na minha frase, então aqui é o mandante, eu. Will have, nesse caso eu estou optando pelo futuro simples, pois é algo que eu ainda vou fazer, eu ainda vou orientar, eu ainda vou delegar a alguém uma função. I will have Mexico. Então quem vai ficar responsável por algo? Eu disse, Mexico. É ele que vai ficar responsável por o quê? I will have Mexico pay for the wall. Então, se você pegar o verbo pay, ele contém o sentido de pagar. Novamente, estamos trabalhando com a forma base do verbo. I will have Mexico pay for the wall. Foi o que o presidente Donald Trump disse. Se você estivesse perguntando, poxa, Daniel, mas qual é o sentido do verbo have aqui nesse caso? O verbo have aqui nesse caso, ele contém o sentido geral de orientar alguém a fazer algo, incumbir, delegar, atribuir uma função, tudo vai depender do contexto. Por exemplo, nessa frase do Donald Trump, a gente vê que tem mais aquela conotação de obrigação, de que vai forçar alguém a fazer algo. Aqui a gente não tem o sentido de delegar, de atribuir, ou até mesmo incumbir alguém uma atividade, uma função. Aqui a gente tem meio que o sentido de forçar. Mas naqueles outros dois casos que a gente viu anteriormente, a gente poderia pensar o quê? Em delegar. Vamos dar uma olhadinha num exemplo mais interessante. Digamos que eu liguei para uma pessoa chamada Bob no seu trabalho e ela não estava disponível. Na segunda tentativa eu liguei e novamente Bob não estava disponível. Já na terceira tentativa eu conversei com um colega de Bob e ele não estava disponível. Puxa, como o Bob não estava disponível, o que a gente geralmente faz? A gente geralmente deixa um recado e pede o quê? Para o Bob ele nos retornar, correto? Eu posso muito bem dizer em inglês, Would you please have Bob call me back? Então eu estou justamente passando uma função para um colega do Bob, para justamente o colega do Bob, agora que ficou delegado, pedir para o Bob que ele me retornar. Então eu estou justamente o quê? Pedindo para que o colega do Bob, ele justamente faça com que o Bob ele retorne a minha ligação, pois eu já liguei 2, 3 vezes e ele não estava disponível. Veja como ficou essa minha frase. Would you please have Bob call me back? Repetindo, would you please have Bob call me back? Então, justamente adotando aquela mesma estrutura de sempre. Have, depois veio a pessoa que vai ficar submetida a essa minha ordem, ou talvez a esse meu pedido. E na sequência eu identifiquei o que? A atividade. Call me back, me ligar de volta. Would you please have Bob call me back? Então eu liguei para o trabalho do Bob, conversei com uma pessoa chamada Robert. E aí eu pedi para o Robert justamente o que? Fazer com que o Bob me retornasse. Would you please have Bob call me back? Eu poderia muito bem substituir Bob nessa minha pergunta pelo object pronoun him. Veja aqui que nesse caso a gente não adota pronomes pessoais como he, she, it, mas sim him. Eu poderia dizer em inglês, Would you please have him call me back? Mas quem é him nesse caso, Daniel? É o Bob. Como o colega dele já sabe muito bem que eu estou me referindo ao Bob, eu posso substituir Bob por him. Would you please have him call me back? Outro uso diferente da causative form é quando a gente quer revelar que algo vai ser submetido a algum tipo de procedimento ou até mesmo manipulação. Veja o seguinte exemplo. We will have our house painted. Repetindo, we will have our house painted. Então, nesse caso, o que acontece é o seguinte, eu estou dizendo que a minha casa, ela vai passar por um procedimento, ela vai ser manipulada de alguma forma. Eu disse na minha frase,
Our house, a minha casa e da minha esposa. Mas que procedimento é esse que a sua casa vai passar que eu não entendi muito bem, Daniel? Eu vou submeter a minha casa a uma pintura. Então, então vocês vão pintar a casa? Não é que eu e minha esposa nós vamos pintar a minha casa. A gente pode utilizar causative form justamente quando a gente quer dar ênfase no sentido de indicar que algo vai passar por uma manipulação, como eu disse, ou até mesmo algum tipo de procedimento. Eu disse, então novamente nós temos aqui o mandante. We will have. Então se trata do futuro, algo ainda vai ocorrer. We will have, aí vem o objeto, o qual vai passar por essa manipulação, nossa casa. We will have our house. Mas o que é que vai acontecer com a sua casa no final das contas? Eu disse, we will have our house painted. Agora sim eu identifiquei. Então sua casa no final das contas vai passar por algum tipo de reforma. Nós vamos no final das contas, colocar a nossa casa para passar por um procedimento de pintura, digamos assim. O que você tem que ficar atento é que nesse tipo de construção, a gente não vai trabalhar com o verbo na chamada forma base, como naqueles exemplos anteriormente que a gente trabalhou. Até porque nesse caso eu não estou querendo identificar para quem eu vou atribuir essa função. Por acaso nessa minha frase você consegue identificar quem vai receber a responsabilidade, quem vai ficar responsável por executar essa pintura? Não, eu não estou identificando aqui a quem eu vou delegar algo. Nesse caso o propósito é totalmente diferente. A minha intenção aqui é simplesmente revelar, como eu disse, que algo, como por exemplo um objeto, vai passar por algum tipo de manipulação ou procedimento. E aí por conta disso a gente deve optar pelo chamado past participle. Muita atenção, pois eu disse painted. We will have our house painted. Então nesse caso o verbo paint, que significa pintar, tem o seu past participle equivalente, que é painted. Então para trabalhar com esse tipo de construção, você deve aprender qual é o past participle adequado para aquela frase. Vamos comparar 3 frases e identificar a diferença do sentido geral entre elas. Eu posso dizer em inglês, we will paint our house. Repetindo, we will paint our house. Ou seja, nós mesmos, pessoas extremamente habilidosas, vamos pintar as nossas casas. Eu disse na voz ativa. We will paint our house. Nós vamos pintar a nossa casa. Eu posso dizer em inglês. We will have Jack paint our house. Repetindo, we will have Jack paint our house. Nesse caso, eu estou delegando a função a quem? A Jack. Então, quem é que vai pintar a nossa casa? Nós mesmos ou outra pessoa? Outra pessoa, você disse, we will have Jack paint our house. É o Jack. Ora, eu disse, we will have Jack paint our house. Então, nesse caso, eu estou atribuindo a função a quem? A Jack. Estou justamente delegando uma tarefa, uma atividade a Jack. Não sou eu, nem mesmo a minha esposa que vamos pintar a nossa casa. Agora, se eu disser, we will have our house painted. Por acaso eu estou identificando aqui nessa minha frase quem é que vai pintar a casa? Não. Aqui a minha intenção, meu propósito, meu objetivo é simplesmente dizer que a minha casa ela vai passar por algum tipo de manipulação ou procedimento. Vai receber talvez, 1 ou 2 mãos de tinta, não sei quantas. Mas enfim, eu disse, we will have our house painted. Essa é a diferença entre as 3 frases. Então, a primeira, na qual eu utilizei a voz ativa, eu identifiquei que nós mesmos, pessoas extremamente habilidosas, vamos pintar a nossa casa. No segundo exemplo, eu identifiquei que eu deleguei a função a Jack. E no terceiro exemplo, eu tenho aqui o sentido de manipulação, de que algo vai passar por um procedimento. Vamos fazer um breve exercício porque eu quero ter certeza que você entendeu sobre esse uso do verbo have em inglês. Eu vou dar 3 frases, 3 exemplos aqui, e eu quero que você ligue esses 3 exemplos ao seguinte. 1. Por conta própria. 2. Delegação de função. E 3. Manipulação ou procedimento. Então eu quero que você pegue esses 3 exemplos e deixe sua resposta aqui na seção de comentários. É muito importante a gente praticar, até mesmo porque é melhor você errar aqui do que no dia a dia, na vida real, não é verdade? Então eu quero que você pegue esses 3 rótulos e quero que você rotule cada um desses exemplos que eu vou dar com 1. Por conta própria. 2. Delegação de função. E 3. Manipulação ou procedimento. As frases são as seguintes. I will have Bob fix my computer. Repetindo, I will have Bob fix my computer. A outra frase é I will fix my computer. Repetindo, I will fix my computer. E por fim, nós temos I will have my computer fixed. Repetindo, I will have my computer fixed. Então eu quero que você pegue essas 3 frases e identifique com 1. Por conta própria. 2. Delegação de função. E 3. Manipulação ou procedimento.
Aqui vai uma dica. Essa questão de manipulação procedimento é aquela ideia que eu disse de submeter um objeto, algo, a uma manipulação ou procedimento. Deixe sua resposta aqui na seção de comentários. É muito importante a gente praticar e treinar, porque de nada adianta você ficar apenas ouvindo se você não tentar justamente reproduzir o que eu acabei de lhe ensinar. Se você tiver algum comentário ou tiver alguma dúvida, deixe também aqui junto com suas respostas desse exercício. Esse foi o primeiro vídeo sobre causative verbs ou causative form. Eu ainda vou postar outros vídeos aqui no nosso canal, justamente dando continuidade a essa minha explicação. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. See you later, alligator. Bye!